Não, não. Eu estou muito de mal com ele. Mas, na verdade, ele não tem o que fazer no jogo contra o Bahia. Não há discussão. É Gabriel no seu comando do ataque. Porque qualquer jogador que ele contrate não estará inscrito. Pode trazer o Cristiano Ronaldo, não vai poder jogar. Então, nessa xepa que o Flamengo está procurando o substituto do Pedro numa xepa, né? Vamos falar com todas as letras, são aqueles jogadores que ninguém quis. Então o cara está lá passeando pela. Olha, esse chuchu aqui está um pouco menos amassado do que aquele ali, e essa laranja aqui está bichada. É assim que ele está procurando o centroavante para substituir o Pedro. Mas no jogo contra o Bahia, que é o primeiro jogo que o Flamengo fará depois desta maldita data FIFA, vai ter que jogar o Gabriel, não tem discussão. Inclusive porque a solução de Bruno Henrique de centroavante peca pela questão da falta do Michael. Se fosse como já jogou ainda contra o Bahia, jogou assim. Jogou em determinado momento com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Michael entrou no segundo tempo, mas era o ponto esquerda depois. E não tem como jogar assim, porque o Michael também está fora e vai ficar pelo menos até o final de outubro. Então é Gabriel, não tem solução. A Gabriel é quem tem que entrar, tem que jogar, e o Gabriel tem que encarar isso com uma grande chance da vida dele. Ele não diz sempre que ele quer continuar no Flamengo. Tá aí, Gabriel, tá aí a sua chance. Entra, joga, faz gol, e você, quem sabe, até ganha uma renovação de contrato. Em relação à seleção, eu continuo em sobressalto. Né? Andaram circulando aí pela internet notícias de que o Gerson não teria treinado porque estava com dores musculares. Não sei se isso aí é especulação da internet ou não, o nosso bravo Musetti depois vai esclarecer. Mas vou te dizer, enquanto a seleção está treinando, está jogando, está em campo, é de deixar todo mundo de cabelos em pé. Eu não tenho muitos, mas os que me restam também ficam em pé. O Arnaldo, ele vai falar um pouco também, daqui a pouco ele vai falar que ele é o mais prejudicado de todos os tempos da última semana, porque o nosso tricolor perdeu um monte de jogador, mas antes disso, eu vou colocar uma pedrinha da discórdia, porque essa semana eu tô super de bem do Tite, fazia tempo que eu não ficava tão feliz com ele. Mas esse Tite quis só o Carlinhos para substituir o Pedro. E assim, com contusão ou sem contusão, de centroavante, ele tinha o Carlinhos, ele estava usando o Carlinhos. Aí vamos lá. Na seleção brasileira, eles, nos seus muitos anos de seleção brasileira, Arnaldo, ele sofreu com a história de não termos um 9, né? Mesmo tendo o Pedro pipocando por aí, ele andou sofrendo por não ter um 9. E lá, o que, que ele fez? Ele pôs o melhor jogador dele de último, de vez em quando. Ele jogou sem centroavante, ele tentou muito o Richarlison, depois ele tirou o Richarlison. Ele namorou outras hipóteses táticas. Não é o que ele tem feito no Flamengo. No Flamengo ele tem trocado um pelo outro. O que você acha que ele vai fazer? Pois é. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Renato? O histórico do Tite com o Gabigol, inclusive como técnico da seleção, dificulta um pouco essa resposta. Porque lembremos, na seleção ele falou que o Gabigol não é centroavante. Você lembra disso? Antes da Copa? Não é exatamente um centroavante. Que o Gabigol disputaria a posição com outros jogadores e não com o Pedro ou com o Richarlison, né? E foi por isso até que o Gabigol começou a jogar com o Dorival em outra posição, ou gostou de jogar com outra posição, sonhando em ir para a Copa numa outra função. Ele acabou não indo. Eu tô com o Renato pela questão de também esse jogo com o Bahia, o primeiro pós-lesão do Pedro, o primeiro pós-volta da data FIFA, significar uma partida que não está ganha, evidentemente, mas o Flamengo vem com uma vantagem, vai jogar na sua casa com o seu povo, com um jogador que ainda tem uma conexão com o torcedor muito forte. Então, eu também, além de tentar outros jogadores na xepa, eu entendo que seja uma necessidade para o momento, e depois a gente discute, para mim, a falta de um bom planejamento do Tite para a temporada, da sua comissão técnica. Enfim, o Flamengo está contratando pelas lesões, mas também talvez pelo número reduzido de jogadores, pela falta de aproveitamento da base. Tem um monte de coisa envolvida nessa história toda. Mas eu iria de Gabigol para até ver se o Gabigol consegue dar uma resposta. Né, Renato? Porque é o seguinte, a nossa grande dúvida hoje é se o Gabigol consegue. Não é exatamente se o Gabigol quer. O Gabigol não consegue jogar bem há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Fisicamente, tecnicamente.
E às vezes isso acontece com o jogador, dá uma virada de fio, e por mais que ele se dedique, esteja no peso tal, ele não consegue mais render o que ele rendia. E o Gabigol faz muito tempo que não faz um grande jogo, cara. Há muito tempo. E isso me intriga até. Porque idade ele tem, ele não teve nenhuma lesão grave, que a gente fala tanto dessas circunstâncias. Teve sim essa situação lá do negócio do doping, da suspensão e tal. Um monte de situações, mas não exatamente uma questão física, né? Que atrapalhasse seu rendimento. E a minha dúvida é se ele. Não é se ele quer, sabe? É se ele consegue, se ele pode. E isso a gente só vai saber se ele for titular num jogo importante. Se ele, Marília, não conseguir dar uma resposta nesse primeiro jogo, aí pensando em Peñarol e tudo mais, o Tite vai ter que criar uma alternativa, talvez. Alguns jogadores que recém chegaram podem até... O Plata, ele não é um centroavante, mas ele pode ser um último, dependendo do sistema. Sobretudo em jogos fora de casa. Ele é um jogador forte. Ele é um jogador que faz gol. Então, sei lá, alguns jogadores do Flamengo nem colocou em campo, mas o primeiro que eu testaria, entre aspas mesmo, como disse o Renato, é o Gabigol, para ver se ele pode. Porque querer, ele tem que querer nesse momento. Né? Não existe outra alternativa. E nesse caso do jogo com o Bahia, não tem discussão, porque o Plata não pode jogar contra o Bahia. Exato. Entendeu? Exato. Então é Gabriel e ponto final. Se o Tite vier com alguma outra solução estrambólica, aí realmente eu fico de mal com ele pro resto da vida. Aí nós temos uma coisa, Renato. Então, além de tudo, o Gabigol também está vindo de uma contusão, né? Se machucou no mesmo jogo, verdade. Pelo menos do ponto de vista muscular, que o Pedro se machucou contra o Bolívar. Não é que ele está jogando, ele vem de uma contusão. E a sequência do Flamengo, que pode até agora falar que abrir mão do brasileiro e voo para as Copas. Então, 1-0, 0-0 com o Bahia é goleada, se classifica. Só que a sequência do Flamengo inclui o Vasco no domingo. Quinta o Bahia, tem que se classificar. Domingo o Vasco. Mesmo jogando o brasileiro fora, dá para o Botafogo, pro Fortaleza, para o Palmeiras, quem quer que seja, a questão é que o Tite vem de perder de goleada para o Botafogo, de perder para o Palmeiras, de perder para o São Paulo, de perder para o Corinthians. Ele vai para o jogo do Vasco no Rio de Janeiro e fala, não, tá tudo bem, nós estamos abrindo mão nesse jogo aí, porque não tem um atacante, o Gonzalo chegou outro dia, e contra o Peñarol é ele que vai jogar? Como é que faz esse jogo da velha aí? É complicadíssimo, né? É quase que uma nova travessia do deserto. O Flamengo vai ter uma sequência de jogos agora dificílima, até por todos os seus desfalques. Né? Na Libertadores, nos jogos com o Peñarol, eu acho que também não pode. Eu acho que só na partir da outra fase que o Flamengo poderá inscrever jogadores. Não sei se ele consegue. Né? Parece que não, pode. 3 jogadores. Dá tempo. 3. É agora, segunda-feira. 3. Segunda-feira. Então são 3 jogadores. Gonçalo Plata, Alexandro e Alcaraz. A menos que contrate um DP desse da vida, uma xepa dessa da vida, e resolva colocar. Agora, o jogo contra o Vasco é um jogo, inclusive, que tem uma carga emocional muito grande. Porque Flamengo e Vasco foi o último grande jogo desse Flamengo do Tite. Foi 6-1 no Vasco. Então, o Vasco vai vir babando, mas babando, querendo... Não devolver os 6, que ele não tem time para fazer 6 em ninguém. Mas querendo a vitória a qualquer custo, né? E o Flamengo vai ficar nessa situação. Quer dizer, o brasileiro, eu acho que realmente já era com essa brincadeira toda. Mas imagina, perder do São Paulo, perder do Corinthians, perder de quem mais você falou, que eu nem me lembro. O Flamengo perdeu tanta gente. Palmeiras, que perdeu aquele jogo de volta, né? Foi o mês de agosto. De volta, Libertadores. Colecionando derrotas. Então, é muito complicado, né? Mas eu não vejo muita esperança, né? não. 4-1. 4-1. Esse, então, nem se diga. 4-1. Esse aí, então, nem se diga, né? Eu já estou com medo, se o Flamengo passar pelo Peñarol, o que pode acontecer no Flamengo, possível Flamengo e Botafogo da semifinal, né? Então, Arnaldo, acho que o São Paulo não passa. O normal é passar o Botafogo, né? Eu adoraria que passasse o São Paulo. Ainda mais depois da janela. Pois é, então fica meio complicado imaginar uma coisa diferente. Mas o cenário é bem sombrio, né? Você sabe que o cenário é tão sombrio
que eu tenho um amigo ontem que me mandou um zap, que aí mesmo é que gelou minha coluna, que ele disse assim, olha, vocês estão esquecendo que ainda tem uma outra coisa que pode acontecer. Eu disse, o que é? Saiu o resultado do Gabigol e ele foi ser suspenso de novo. Imagina. Putz, isso aí é uma espada de Damocles que fica ali por cima da cabeça do Gabigol. Imagina, o Gabigol volta, começa a fazer gol, pum, suspensão confirmada, 1 ano. Imagina, olha, da maneira que o Flamengo está, eu não duvido nada. Porque o Flamengo, aquela história, lembra do pão cair para cima ou cair para baixo? O pão do Flamengo já está, a manteiga já sai do pão, sai da sua mão com a manteiga direto para baixo, para grudar numa parte bem suja do chão, entendeu? A coisa está complicada, está bastante complicada. Ô, Arnaldo, você que é um psicólogo frustrado, me explica o que foi que aconteceu. De 2016 ou 17 para cá, no caso do Palmeiras, de 15 para cá, um jogador simboliza toda a nova academia do Palmeiras, o Palmeiras milionário, o Palmeiras que ganha tudo, o Palmeiras disso. É o Dudu. O Dudu agora agradece no Instagram dele o fato de jogadores do Sub-20 toparem fazer um amistoso no domingo para ele continuar treinando. Num claro recado ao Abel Ferreira, à Leila Pereira e tudo que aconteceu em junho, naquele vai não vai para o Cruzeiro, que partiu dele, aí ele ficou. Ele foi abraçado pela torcida, que foi lá na casa dele e falou, você tá ficando louco? Você vai ficar? Foi a torcida que fez ele ficar por amor, sabe? Aquele amor, ou joga por amor ou joga por terror. Ele ficou por amor e por terror. E ele ficou no Palmeiras. Só que o Abel não escala. Ele entrou naquele jogo lá atrás, antes do jogo com o Flamengo contra o Internacional, que o Palmeiras ganhou o segundo tempo, conseguiu empatar, mas ele tinha saído no intervalo. Aí passa, voltou no banco esse final de semana, mas não jogou mais. O Abel não coloca mais. Não tem ninguém, vai embora o Endrick, não sei o que lá, tá machucado, o Veiga não joga, o Felipe Anderson não é tudo isso, e o Dudu nem no banco fica. Treina com o Sub-20 agora. E o Gabigol é esse cara do Flamengo, né? Com tudo que aconteceu no Flamengo, são muitos jogadores, mas o Gabigol é o 2019 personificado, em dezembro de 83, Reloaded. É o cara que é depois do Zico. E esses caras conseguiram fazer uma coisa que me parece inacreditável, assim, que é serem descartáveis no momento. Pois é, quase uma autossabotagem, né? É claro que os anos passam, e aí imaginar que eles consigam manter o mesmo rendimento dos áureos tempos talvez seja um pouco otimismo demais da nossa parte. Ainda mais em relação ao Dudu, que é mais velho e teve uma cirurgia muito grave no joelho, né? Certo? Rompeu o ligamento cruzado. É a cirurgia do Pedro agora. Exato, igual a do Pedro agora que vai ser. Igual a do Pedro, né? Igual a do Neymar. Descartável, Arnaldo. Nem no banco. Não. Então, eu vou chegar lá. Eu acho pai dos caras do Sub-20. Mas aí, Marília, mais do que essa situação, a lesão do Dudu, a queda técnica do Gabigol, a questão da suspensão do Gabigol, eu acho que eles, em termos de imagem, eles foram muito mal, né? Em diversos momentos. O Dudu, particularmente nessa situação com o Cruzeiro, que pegou muito mal, a ponto da presidente falar textualmente, o ciclo acabou. Quando o presidente do clube chega e fala de um jogador, o ciclo acabou, é quase uma sentença mesmo, como você falou. E vamos combinar aqui. Tô falando do Dudu antes, rapidinho. Quando o Dudu volta e o Abel já é técnico, já é grande, o Dudu estranhou ter que beijar a mão do Abel, né? Sair todos os jogos, sair aos 30 do segundo, sair aos 20, ter que correr atrás de lateral. E o Abel deu uma enquadrada. Ele percebeu que ou ele entrava no esquema ou ele seria descartado pelo técnico. Agora, a situação dele é ainda mais desfavorável. Acho que ele, de fato, de novo, mesmo que se o Abel colocá-lo em alguma situação, hoje acho que ele não consegue fazer o que o Abel espera de um cara que jogue pelo lado do campo, por exemplo. E acho que tem esse desgaste com o técnico e com a presidente, indubitavelmente. O Gabigol não teve nenhuma lesão séria. Agora, talvez o extracampo dele tenha sido pior do que o Dudu. Pior do que a situação do Cruzeiro. Coloca a camisa do Corinthians. Gira a camisa do Palmeiras. Fala no pré-contato com o outro.
vai não sei o que lá, não sei o que lá, vai na festa, vai não sei o que. Cara, ele foi. É quase um plano meticuloso de sabotar uma imagem que aí o alcance do Gabigol ainda é maior do que o Dudu, né? Até também pela dimensão, pela conexão que ele tem com crianças, jovens. É uma coisa impressionante. Eu lembrava no início, que você falou de 2019, ele indo jogar em qualquer lugar da América do Sul, Libertadores, as crianças, e o cara não fazendo aquele gesto. Ele foi destruindo essa imagem. Eu não consigo identificar exatamente um momento que isso começou, um motivo específico, mas eu sei que isso já aconteceu com outras pessoas, outros jogadores. Aquela frustração de não disputar a Copa do Mundo talvez tenha pesado demais, sabe, Marília? Porque a gente despreza, nós e os principais torcedores, a data FIFA e a seleção, e de fato é um porre, muitas vezes. A gente não despreza, a gente odeia mesmo. Desprezar é o que a torcida fez com o Tite no domingo. A gente odeia. Mas eles amam, né? Eles amam. Os jogadores de qualquer idade, eles amam. Eles choram, eles se envolvem. E disputar a Copa do Mundo, de fato, para os caras é o auge da carreira, é o ápice da carreira. E acho que o Gabigol fez um ano anterior tão, de certa forma, sacrificante e menos egocêntrico, que a não ida para a Copa talvez tenha tirado um pouco o chão, a motivação, sabe? A mobilização, aquele elan que o brilho nos olhos do jogador. Isso acontece algumas vezes, com jogadores que ficam fora de Mundial e tudo mais. E talvez tenha sido aquele, porque depois daquilo ele jogou poucas vezes bem. É isso que eu ia falar. Ele ainda decidiu uma Libertadores, Arnaldo. Ele ainda decidiu uma Libertadores. Decidiu. Foi antes. Não, a Libertadores foi antes. A Copa foi que antes ano? Da Copa. Foi no 22 no final. Foi antes da Copa. Foi depois. Foi um pouco antes da Copa. A Copa... Isso. Ele fez alguns jogos. Foi dezembro. A Copa foi no tá bom. É que a Copa foi no final do ano, né? A Copa foi no final do ano. Mas depois ele fez uma ou outra, fez uma partida boa contra o Grêmio fora, mas você lembra assim, não dá para encher duas mãos as partidas boas dele em 2 temporadas, né? É incrível isso. E acho que talvez tenha, quem sabe agora com uma chance, né? O companheiro que foi vezes concorrente na seleção se machucou. O time está em 3 frentes. O time precisa dele, ele consiga recuperar o brilho nos olhos, que eu acho que ele perdeu. Bom, se o Gabriel não recuperar o brilho nos olhos agora, com essa tremenda oportunidade que ele vai ter, aí é porque a carreira dele como jogador acabou mesmo. Independentemente dele ficar no Flamengo ou não. O Gabriel tem nessa contusão do Pedro, e ainda com o Flamengo vivo nas 3 chances, ainda que aos trancos e barrancos, o Gabriel tem uma oportunidade de ouro para provar que ele ainda pode, em algum momento, voltar a ser o Gabigol, e não apenas o Lil Gabi. Se ele não aproveitar essa oportunidade, ele não aproveita mais nada. Aí é melhor realmente se dedicar ao rap, ao trap, ao sei lá o que ele faz lá, que ele se considera cantor. Eu acho que sabe, é tipo assim, olha, a última esperança, o último trem que está passando. Se ele não entrar nesse trem, não tem como. O último cavalo selado. Só amanhã de manhã, né? Só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã para ele seria bom, não é amanhã de manhã. Aí, meu amigo, é fim de linha mesmo. O Arnaldo, ele tá muito Corinthians, ele tá declamando a Dona Irã Barbosa, por isso, Renato. O Arnaldo é muito coringão. Ele tá Diabos da Garoa. Colocou a camisa do Corinthians, agora o Arnaldo está em calma, Arnaldo, ele não vem. Fica tranquilo. Quais. Então, é isso. E só fala que ele é roqueiro. Eu sempre encontro o Arnaldo na porta do pagode. Eu tô com o Musete aqui, porque a seleção brasileira, você vê, né? Data FIFA. E o Trended Topics, que não existe mais Twitter, mas Trended Topics mundial das conversas hoje é maldita seleção brasileira que machucou o Pedro. Aí, Musete, hoje a maldita seleção brasileira machucou o Éder Militão. Acho que o Ancelotti deve estar felicíssimo com a seleção brasileira. Vai, conta pra gente. Boa noite, Marília, Arnaldo, Renato.
Pois é, a bruxa tá solta na CBF, já havia perdido Ian Couto e Savinho antes mesmo da apresentação. O Pedro, que é a lesão mais grave, disparada, né? Demanda cirurgia, joelho, ligamento, algo muito mais complexo. E agora o Éder Militão, que a CBF chama de uma pequena lesão muscular na coxa direita, que não é muito relevante, digo, na questão de recuperação, não demanda muito tempo, mas é suficiente para tirar o Militão, o zagueiro titular do Dorival, dos jogos contra o Equador e o Paraguai. E até estava conversando com nossos colegas aqui da cobertura de seleção e a gente falou, cara, o Marquinhos saiu, que estranho, né? Acho que uma das grandes novidades, o Marquinhos havia treinado no banco, ele que é titular basicamente desde que o Miranda saiu, e aí o Marquinhos volta para a posição, ele sempre dá um jeito de ser titular, mas é um desfalque considerável, até pensando na formação da defesa, né? Porque o Gabriel Magalhães é canhoto, o Marquinhos vai ter que jogar do lado direito, é experiente, deve dar um jeito de jogar bem, mas também muda a configuração desse sistema defensivo do Dorival, que acabou indo melhor que o ataque na Copa América. Qual?